Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje você vai assistir uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, com temas relacionados à família, ao luto, né? Como superar o luto, como você envolve nessa harmonia familiar, como você consegue, né, reverter essa situação, né, quando ocorre aí fora do seu controle em seu lar. Para isso, eu lhe convido, nesse momento, a fazer uma prece e buscar lá no fundo do seu coração a figura doce do Mestre Jesus. Em companhia dessa figura doce do Mestre Jesus, você pode inserir os amigos, os irmãos, a família, aqueles irmãos que estão precisando de prece, para que possamos enviar energias curativas, energias salutares, vibrações de amor para essas pessoas. E assim, nesse momento, nós buscamos uma conexão com o nosso orientador espiritual. Convido toda a nossa equipe, os irmãos, os amigos, benfeitores que estão sempre conosco para nos ajudar neste momento de fé e esperança. Que Deus nos proteja. Então veja que fizemos uma prece bem simples para começar o nosso Evangelho de hoje. Vamos começar com um trecho do Evangelho, no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos falar um pouco sobre os laços de família. Item 18, laços de família. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. Então, veja bem, à medida que você vai passando por várias encarnações terrenas, né? Este irmão, quando ele parte para o mundo espiritual, ele continua sendo seu familiar, seu parente, seu amigo, né? Ele não deixa de ser, apesar de já ter passado por várias existências. Mas numa dessas, ele foi esse irmão que conviveu com você, né? Foi esse irmão muito próximo, ou foi um amigo querido, né? Entendeu? Ou até mesmo um filho, um esposo, o pai, a mãe, tudo faz parte. Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Então, à medida que você vai reencarnando, em cada encarnação, em cada permissão que Deus nos fortalece, nos oferece essa oportunidade, nós temos, né, condições de melhorar. Afinal de contas, viemos para crescer, para evoluir. E ao retornar ao mundo espiritual, nós vamos juntar o conhecimento, né, dessa atual com as anteriores. É tanto que quando nós estamos aqui na Terra, tem pessoas que dizem assim, olha, eu não tive condições de estudar muito, né? Eu estudei muito pouco, sei quase nada. Mas, veja bem, você pode acessar aí um conteúdo, né, que já existe na sua consciência, na sua mente, guardado, trazido de outras existências. E no momento oportuno, quando você precisa, você acessa, porque a própria espiritualidade, ela lhe ajuda, né? Continuando, ele diz, quanto às pessoas unidas só por interesses, realmente não são nada umas das outras. A morte as separa na terra e no céu. Então, são aquelas famílias que se ajuntam por interesse, né? Que é construído ali por um interesse, um interessando, um com interesse no bem do outro, no que o outro possui, né? Eles não vão possuir esses laços, né, de amor, né? Esses laços que foram preparados um dia no mundo espiritual para reencontrar aqui. Normal, você pode fazer, você pode conviver com quem você desejar, ter quantos companheiros você quiser, né? Mas aquele que você assumiu o compromisso, será se ele continua ali ao seu lado, se é esse mesmo, né? Então tem que dar uma olhada, porque muitas vezes, né, as pessoas continuam infelizes pro resto da vida. Ah, eu encontrei aquele irmão, aquela pessoa, estou convivendo com ela, do nada, 2, 3 meses depois, né? Ah, não, é o meu inimigo hoje. Então, gente, tem que prestar muita atenção nesses detalhes que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos esclarece. Vale lembrar que o Evangelho,
ele foi preparado para todas as religiões, para todas as pessoas. E hoje ele cabe em qualquer lar, né? Você pode estar aí preparando o evangelho no seu lar. Você pode preparar um momento de prece, um momento de confiança, de paz e de esperança para a sua família, usando o evangelho ou não. Basta que você busque nas palavras do Cristo a sua melhora, né? Basta que você busque na palavra do Cristo também a ajudar outras pessoas, né? Até mesmo as pessoas do seu próprio lar. No item 25, né, do mesmo capítulo 4, Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. Não importa se você casou com fulano, separou, já arrumou outro casamento, ou se você namorava com um e foi morar com outro, entendeu? Ou se você, né, muitas vezes saiu ali de uma relação tóxica, né? Hoje o índice de feminicídio está altíssimo no Brasil inteiro e no mundo. Então a gente tem que estar observando esses detalhes. E se você, né, está ali buscando, né, a fé sincera, buscando renovar o seu arquivo mental, estudando o evangelho, estudando mensagens edificantes, obras que venham agregar valor, né, naquilo que você busca, vale a pena, porque você está sendo esclarecido. Jesus, segundo, né, nessa leitura de hoje, eu trouxe uma informação interessante do Dr. Augusto Cury na sua obra Mestre dos Mestres. Veja o que ele diz na sua obra. Jesus foi o maior educador da história. Ele conseguia atingir com delicadeza e sabedoria as religiões mais profundas do inconsciente dos seus complicados discípulos. Então veja bem, quando Jesus proferia aquelas palavras na casa de Simão Pedro, quando ele implantou o evangelho no lar, aquelas palavras ecoavam profundamente lá no arquivo mental daquelas pessoas que estavam ali participando daquele encontro. Da mesma maneira, são as palavras do evangelho, né? Aqui está o evangelho segundo o Espiritismo. Esse evangelho aqui, gente, aqui no final do evangelho, nós temos prece para todos os momentos. E essas preces aqui, às vezes você diz, Nancy, eu não sei, faz uma prece aí para mim. Gente, vai lá no final do capítulo, né? No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem prece para tudo que você precisar. Entendeu? Se você estiver aflito, lá tem prece. Se é uma prece para fortalecer a sua fé, a sua mediunidade, né? O seu trabalho para começar o evangelho no lar, aí tem prece. Se é uma prece de encerramento, você vai encontrar. Então, você vai, como ele diz aqui, que Jesus, quando falava, ecoava profundamente aquelas mensagens que ele dizia, né? Que ele proferia para aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Não importa se era numa casa, se era na beira do rio, se era embaixo de uma árvore, né? Contando que você estava ali sendo protegido muitas vezes por aquela vibração, aquela energia salutar, que é o mesmo que acontece com o evangelho no lar quando você faz na sua casa. Continuando, o padre Fábio de Mello diz o seguinte, que é o movimento do tempo que vai nos curando. E que movimento de tempo é esse? Às vezes você passou por uma experiência com um companheiro que não foi muito boa. E com o tempo, devagarzinho, com paciência, você vai curando aquela ferida. Se foi o retorno de um familiar ao mundo espiritual, você tem a oportunidade de mais tarde receber notícias, porque Leon Denis nos conta que o Espiritismo é uma fonte inesgotável de conhecimentos. E essa fonte inesgotável de conhecimentos está incluso as mensagens edificantes, as obras básicas e complementares. Está incluso as cartas consoladoras. Está incluso os recados, as mensagens faladas, as mensagens interpretadas por meio da vidência. Tudo isso são momentos e mensagens inesgotáveis que passam por nossas mãos para ajudar tantas pessoas. Então, meus irmãos, esse conteúdo, ele é inesgotável, porque a partir do momento que você estuda as obras básicas, que você chega no Evangelho segundo o Espiritismo, para implantar o Evangelho no lar, na sua casa, para harmonizar o ambiente
para ajudar tantas pessoas somente com aqueles 30 minutos de prece em seu lar? É uma fonte inesgotável de conhecimento mesmo. Continuando, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, veja o que está escrito lá no Evangelho. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dada a paciência, quem sabe dá a paciência, quem sabe esperar. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência, quem sabe esperar. Porque, apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. E aqui tem muita gente que diz assim, ai, me manda mensagem, Nancy, pelo amor de Deus, ora por mim e pela minha família. Nós estamos precisando de prece. Mas veja bem, que, com essa questão da oração, por mim e por minha família, aonde você está para receber essa oração? No horário estabelecido por nós, né? No momento que eu estiver fazendo o Evangelho no Lar, às vezes eu marco uma live, né? Um horário estabelecido e não aparece ninguém para assistir. Cadê você que pediu essa prece para sua família e para você que estão precisando? Então, gente, quem dá o primeiro passo é quem está precisando. Porque nós que estamos aqui, estamos buscando essa conexão com os mensageiros de Deus para deixar nesse vídeo a oportunidade que você tem mais tarde de assistir, né, no conforto do seu lar, esse vídeo, até mesmo quando você sair de casa. Às vezes você está indo para o trabalho e vai pegar o transporte lotado. Pega aí um fone de ouvido e vai ouvir, né? Vai ouvir a mensagem do Evangelho para quando você chegar lá no seu destino, você chegar mais feliz, mais motivado para trabalhar, para produzir mais e até mesmo para ser promovida naquele dia. Continuando, vamos lembrar que sobre o processo do luto, que não é nada fácil, veja bem, ao longo do processo do luto, as pessoas passam por várias etapas. Cada etapa passa por superação e melhora. Exige tempo e a reação de pessoa para pessoa é diferente uma das outras. Então, veja bem, nem sempre aquela pessoa que está passando pela experiência do luto, né, em seu lar, na sua família, tá, vai ser igual ao outro vizinho que está passando pela mesma situação e experiência, porém de uma forma diferente, né? Às vezes ele já aceitou a partir do doente querido, já está conformado com aquilo que aconteceu, não está mais brigando com Deus. E aqui nesse momento ele chama atenção, porque Deus é misericordioso. Ele recebe todos os filhos no plano espiritual, independente do que tenha feito aqui, do bem ou do mal que cometeu. Então nós vamos lembrar que nós estamos aqui arrodeados de irmãos para nos ajudar, nos incentivar, nos proporcionando esses momentos de esperança, né? Que é o que nós estamos proporcionando aqui no nosso canal no YouTube. O Evangelho, continuando sobre a fé, diz o seguinte: a verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Então, gente, não é tão fácil assim. Às vezes eu tenho fé, né? Eu oro, eu faço o Evangelho no lar, mas eu não estou conseguindo lidar com a dor da perda. É normal. Todo mundo tem um tempo preparado para se reerguer, para restabelecer essa paz interior que não é nada fácil. Mas, ao longo do tempo, você vai aprendendo a lidar com essas dificuldades. E aqui nós vamos entrar um pouco nessa questão da carência, na obra de Vanderlei Oliveira, chamada Amorosidade. Ele fala muito sobre essa questão da carência, sobre essa questão do vazio que você, né, junta dentro do seu coração e carrega consigo, às vezes até o retorno do túmulo. Então veja o que ele diz na sua obra. A Terra é uma escola que reúne alunos com notas e lições similares em estágios dolorosos de provas e expiações. Então, ora você encontra pessoas passando por provações, outros por expiações. E essas pessoas podem ser pessoas da família, pode ser amigos, colegas de trabalho. Então, todas essas pessoas
tem algo a falar sobre o assunto. E aqui ele diz o seguinte, que a carência, o medo, a solidão e a rejeição são fases vivenciadas durante os motivos de provações. Então, veja bem, eu estou passando por essas provações, por essas dificuldades, e o que é que está acontecendo comigo? Eu não estou aceitando. Mas se eu olhar para o lado, para o meu vizinho, às vezes, o meu colega de trabalho está numa situação muitas vezes pior que a minha. E nesse momento, o que fazer? Vamos unir essas forças, vamos dar as mãos, vamos dar o primeiro passo para fazer uma prece, para orar por essas pessoas, né? Ontem mesmo eu estava pensando, eu acabei de chegar em casa mais cedo, e aí cheguei aqui na frente do meu prédio, estava o carro do SAMU, né? O carro dos bombeiros e um carro do SAMU. Falei, meu Deus, mas o que está acontecendo no meu prédio? Não estou sabendo de nada. Mas tem um filho de uma senhorinha aqui que mora em cima do meu apartamento. Ela já está uma idade já bem avançada. E tem esse filho que ele tem problema psiquiátrico. E ontem ele estava em surto. E aí foi preciso chamar a ambulância dos bombeiros para poder, né, conversar com ele, convencê-lo a levá-lo para o hospital. Né? Eu não sei nem como é que eles estão nesse momento. Então, qual foi a minha intenção no momento que eu senti aquilo? Porque quando eu acordei bem cedinho, que eu desci para fazer uma caminhada, ele já estava lá embaixo. Fazia tempo que eu não o via, porque ele não estava saindo de casa. Então, ele estava assim, em surto. Então, veja bem, é nessa hora que a gente busca a implantação do nosso evangelho no lar e certamente está ajudando essas pessoas. Não precisa falar para eles que você faz o evangelho no lar, que você orou por ele. Não, em silêncio mesmo. E nem se encontrar com eles, não precisa falar que você orou por ele. Entendeu? Então, continuando estes exemplos, eu estava fazendo um brechó aqui no metrô, né? Tem pessoas que estão sabendo aí que eu estou divulgando minhas redes sociais. Eu estou fazendo alguns brechós que é para arrecadar fundos para a impressão dos livros, né? Dos livros que eu escrevo, para divulgar as nossas obras, né? A título de divulgação, porque o que a gente cobra é um preço simbólico, né? E aí o que acontece? Tinha duas senhoras assim conversando, bem do meu lado, assim, eu atendendo o cliente e tal, e tinha uma senhora lá conversando. E essa senhora, conversando com ela, então eu ia falar, olha, eu cansei, tava lá, ela falando alto, todo mundo ouvia, eu cansei, porque eu vinha do lado daquela moça, eu não estava sentindo bem, ela tinha alguma coisa que eu não sei o que era. Mas eu quase que eu falei com ela que eu queria orar por ela. Era uma pessoa evangélica. E aí essa pessoa encontrou ela e o papo foi longo, foi longo. Mas eu achei interessante quando ela disse, olha, eu vou te dar o telefone de fulano, ciclano, beltrano. Pode dizer que foi eu que mandei você ligar para essas pessoas, porque eles vão te ajudar. Porque era o pessoal lá da igreja dela. Mas eu vou continuar orando por você. Deixa esse negócio de espiritismo. Não vão atrás de espiritismo, não. Que nós vamos fazer com que essa pessoa fique boa. Falei, meu Deus do céu. Como assim você tem essa coragem de falar para a pessoa que você vai orar por ela e vai garantir que ela vai ficar boa, né? Então, o evangelho serve para isso. Para você orar pelas pessoas em silêncio. Mas quem vai receber o merecimento, nós não sabemos se essa pessoa está apto ou se ele vai obter esse merecimento, porque quem sabe é Deus. Esse meu desejo despertado de orar pela pessoa, de ajudar a fazer o bem, é válido. Mas eu não vou garantir para você que depois desse evangelho você vai curar a sua ferida. Não! Você vai ser mais esclarecida, você vai buscar mais conhecimento e você vai compreender por que você está sofrendo, entendeu? Então é isso. E aqui continuando, ele fala sobre
Veja bem, ele fala sobre o medo, a solidão e a rejeição, que são fases ruins da nossa vida, quando nós estamos passando por uma dificuldade, principalmente na dor da perda, né? E aqui ele fala que a carência é a falta de si mesmo, é a origem da mágoa com a vida. Veja bem, a carência é a origem da mágoa com a vida. Se eu estou magoado com a vida, não estou gostando da vida que eu estou levando, eu estou culpando as pessoas porque eu não melhoro, porque as coisas boas não acontecem comigo. Por quê? Porque eu queria estar numa vida melhor hoje e não consigo. Qual o motivo disso? Aí ele traz sobre o medo. O medo surge em função da falta de autoconhecimento. É a origem da ansiedade. Às vezes eu não conheço tal coisa, né? Isso acontece muito. Por exemplo, muitos médios nos procuram e dizem, não, eu estou trabalhando na casa X, no grupo tal. Vem cá, mas você tem o conhecimento suficiente do que você está fazendo lá com a sua mediunidade? Não. Então, tá aqui, o medo. O medo, ele é aquela barreira até enquanto você não conhece o que você está buscando. Quando você é esclarecido, quando você busca esse conhecimento, estuda sobre o assunto, acaba o medo. Por quê? Acaba o medo porque você sabe o que está fazendo, com quem você está lidando, o que você está transmitindo. Continuando, a solidão. O que significa essa questão da solidão? É a desconexão com a sua natureza interior. É a origem da tristeza. Então, veja bem. Essa questão da solidão, tem pessoas que dizem, Nancy, isso é muito relativo. Eu fico curtindo a minha solidão no meu lar, né? Mas que tipo de solidão é essa? É uma solidão sadia? Uma solidão provocada? Ou uma solidão de um problema que você está guardando, né? Como ele diz aqui, por conta dessa sua ansiedade. Então tem que ver, porque a solidão, por exemplo, eu estou aqui, né, nesse momento, preparando esse evangelho para o meu canal no YouTube. Será se eu estou no momento de solidão? Estou. Eu estou aqui sozinha nesse ambiente, porém com a equipe espiritual ao meu lado. Mas encarnado só tem eu nesse momento. Esse momento é um momento de reflexão, é o momento de trabalhar com vocês, é o momento de gravar os meus vídeos para a internet, aí para o meu canal no YouTube, para você assistir. Mas eu estou no momento de solidão sadio. Não é uma solidão provocada por uma dor e por um sofrimento. Não. Continuando, vamos falar sobre a rejeição, como ele traz aqui. É a inaceitação da pessoa ser o que ela se tornou. É a origem da desconfiança tóxica. Quantas pessoas você buscou para lhe ajudar e rejeitaram você? Veja bem, naqueles lugares que você estava, né? E alguém que lhe viu naquele ambiente e se afastou de você. Você foi rejeitado. E ali você vai guardando tudo na sua mente, no seu coração, e vai transformando aquilo numa bola de neve e vai fazendo mal a você mesmo. E aqui ele chega na mágoa. Ansiedade, tristeza, desconfiança são dores do autoabandono. Veja que nós estamos falando sobre a obra Amorosidade inserida no nosso evangelho de hoje. Então, muitas pessoas deveriam buscar esclarecimentos oportunos, não somente no evangelho, mas em obras que complementam a nossa leitura, complementam o nosso conhecimento e complementa a nossa capacidade de compreender o porquê de todas essas dificuldades. Continuando, ele diz, quanto mais autoabandono, menos amorosidade. E aqui é nesse momento que a ferida magoa, né? Sabe aquela ferida? Ela começa a magoar. E veja o que ele diz. O desconhecimento de si mesmo, a insegurança, o medo, a incapacidade, a dependência, a ansiedade, as fantasias, as perdas, o perfeccionismo e o apego. Vamos destacar alguns itens desse daqui para falar um pouquinho aqui sobre esse assunto. Veja bem,
Quando você não está bem, a primeira coisa que acontece é você ficar inseguro. A insegurança faz com que você faça coisas que você não faria se você estivesse bem. O medo. Quando você está alimentando um medo, você tem medo de sair de casa, você tem medo das pessoas, você tem medo de fazer uma prova, você tem medo do ciúme do seu esposo, você tem medo do ciúme de seus pais. Você tem medo de sair para trabalhar, você tem medo de dirigir. Então, tudo isso vai se avolumando e você chega num ponto que você vai ficar dependendo sempre da pessoa. Você vai ficar dependente de outras pessoas de tal maneira que as pessoas vão começar a perguntar: peraí, que história é essa? Entendeu? E aqui nós vamos falar sobre a ansiedade, né? A ansiedade, se não for tratada, ela vira uma doença. E essa doença, ela ataca todos os outros órgãos, né? Aquela ansiedade de querer fazer uma coisa de imediato e de repente você não pensou, não programou e você pode se dar mal. E quando você vier de fato, né? Abrir os olhos, como a gente fala, você já está na beira do abismo. E aqui nós vamos destacar o perfeccionismo, né? Que pessoas sofrem por isso, né? Eu conheci uma pessoa, né? Que ela era tão perfeccionista que quando a gente chegava na casa dela para tomar um café, ela arrumava a mesa, você tinha que sentar naquele lugar, usar aquelas ferramentas que ela colocou na sua frente, não podia pegar outras, tá? E às vezes você tomava o café na metade do café, quando ela via que achava que você já estava terminando, ela simplesmente recolhia todo o material, entendeu? Então você não tinha aquela degustação. Não tinha aquela degustação. Além de ser perfeccionista, era impaciente. Entendeu? Então isso também se transforma em doenças que vêm trazer muitos malefícios para você. E hoje nós estamos falando aqui sobre o Evangelho, sobre um tema, sobre a fé, né? E sobre os laços de família. Então, qual seria a melhor solução nesse momento, depois de tudo isso, né? Então vamos lembrar que quando você está passando pelo luto, as pessoas ficam muito vulneráveis. Ficam desequilibradas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E essa vulnerabilidade faz com que você faça coisas que muitas vezes, se estivesse bem, não fariam. Esse é o problema. Você precisa analisar cada caso. E aqui ele diz: buscar apoio na família, nos amigos e nos grupos de apoio que ajudam pessoas com depoimentos, com atendimentos fraternos, com o passe com a água fluidificada, assistindo palestras, se motivando a sair de casa, motivando a ir para o trabalho. Buscar a ajuda de um profissional de saúde, nós temos aí os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras. Precisa buscar esses profissionais na área de saúde para lhe ajudar a fortalecer, para te ajudar nessa cura espiritual, nessa cura da ferida do abandono que está aí dentro de você. Psicólogos, terapeutas e psiquiatras, fundamental para acessar esses incômodos que são profundos, gente. E às vezes a pessoa vai postergando, hoje, amanhã, eu não gosto de tal lugar, me disseram que ali tem uma pessoa. Então, gente, experimente todos eles. E naquele que você se identificar, que você tiver afinidade, se deu bem, continue fazendo o tratamento. E aqui, nesse momento, eu chamo a sua atenção para encerrar esse vídeo de hoje. Vamos encerrar perdoando as pessoas que feriram o nosso coração. As pessoas que eu tinha menos afinidade e que por algum motivo nós não estamos numa boa convivência. E eu preciso perdoar essas pessoas para diminuir essa dor, para cessar esse buraco, essa ferida que está lá, que ela está todos os dias sendo magoadas justamente pelos pensamentos que eu estou alimentando.
Então, meus irmãos, esse foi mais um evangelho de hoje. Eu gostaria que você aproveitasse essa oportunidade e eu vou encerrar com a prece aqui do evangelho. Quando a gente encerra um evangelho no lar, ele traz a prece inicial e a prece de encerramento. E essa prece de encerramento, ela serve tanto para o médium, como serve para o evangelho. Porque muitas vezes a pessoa não está sabendo nem lidar, né, com esse tipo de situação. E aqui a gente diz, na prece do evangelho que eu procurei aqui para falar para vocês, mas me lembrei. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso, agradecer aos bons espíritos que vieram estar conosco. Se fizemos bem feito, nós pedimos perdão. E se fizemos mal feito, muito mais perdão lhe pedimos, meus irmãos, que neste momento encerramos mais o Evangelho no Lar para todas essas pessoas que buscam no nosso canal o apoio, a consolação e a paz interior. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Até o próximo encontro.